reconhecido em um ranking jurídico ajuda na geração de negócios? Os rankings jurídicos fazem parte da estratégia de marketing da maioria dos grandes escritórios. Mas será que um cliente escolhe um advogado ou um escritório baseado em suas premiações? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutirmos esse tema até polêmico, mas muito importante, eu tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Daniele Vidigal, que é gerente de Business Development no Crips, que é uma banca jurídica inglesa com sede em Londres. Daniele, seja bem-vinda mais uma vez ao Juridicast. Muito obrigada, Leandro. É um super prazer estar com você aqui de novo. Sempre excelente conversar contigo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço o seu retorno aqui, no Juridicast, e pra gente discutir um tema que eu sei que ele é importante, mas eu não tenho dúvida que também ele é polêmico no mercado, inclusive fora do Brasil, não só aqui dentro do Brasil. Sim. Dani, pra gente entrar aqui no tema, um escritório ou advogado figurar nos principais rankings jurídicos, você acha que ajuda na conquista de novos clientes? Diretamente é raro de ajudar, assim, sendo bastante honesta. Por que acontece? Eu acho que num cliente grande, né, digamos, sei lá, numa empresa grande, a Coca-Cola aqui, que eu tô com uma lata aqui na minha frente. Tá. Não vai o executivo, né, o General Counsel da Coca-Cola abrir o ranking da Chambers e falar, olha, eu vou contratar um advogado, vamos ver aqui, vou na lista um por um e é esse aqui que eu vou contratar. Então, assim, não é assim que funciona. A gente sabe que tem pitches, tem proposals, tem, né, um monte de processo aí envolvido, até em termos de compliance, que o diretório, na verdade, ele vai ajudar na parte justamente da proposta de você, por exemplo, ter um selo, uma qualificação que te garante, como um executivo de uma empresa grande, que o escritório que você está contratando é um escritório que foi avaliado por uma terceira parte idônea, né? E essa é a ajuda, mas assim, diretamente acho difícil. Talvez sirva, por exemplo, também, talvez não, serve. Já vi isso acontecendo, né? Nessa jornada aí de business development e marketing. Já vi isso acontecendo algumas vezes. Serve, por exemplo, se você, digamos, é um escritório aqui da Inglaterra e está querendo entrar no Brasil, por exemplo, você não conhece ninguém, não tem contato nenhum, você vai lá, pega o seu guia da Chambers, por exemplo, né, e vai pensar, olha, deixa eu ver aqui na área de tributário, né, que é uma área, digamos, que é a área que eu preciso de assessoria, vamos ver aqui os top 3 escritórios que estão aqui, enfim, 5, 6, quantos forem, e eu vou entrar em contato com esses e vou marcar calls, vou conversar com eles. Então, assim, o diretório, ele acaba servindo como uma ferramenta, né, de um reconhecimento, um selo de qualidade, e para escritórios que estão querendo expandir no exterior, servem também como essa mola aí propulsora, esse motor propulsor de repente, um cliente do estrangeiro que não tem contatos no Brasil, tentar aí usar o diretório como um guia inicial. Mas eu não diria que o diretório é o que realmente bate o martelo num negócio, assim, com bastante sinceridade, mas é uma ferramenta importante. Tá bem, e se não ajuda na conquista direta de novos clientes, Dani, no seu entendimento, quais são os benefícios para um escritório constar em um ranking jurídico? Eu acho que tem um exercício de branding aí que é super importante, como eu estava falando, né, um selo de qualidade. Eu acho que a gente trabalha numa indústria, né, na parte de serviços, e tudo é muito intangível. Com certeza. Né? A natureza dos serviços é intangível. Quando você compara, né, com um produto, digamos, você vai comprar um celular, você compara todas as settings, né, todas as features, o que o celular pode fazer, e você sabe que o que você está comprando ali está na tua mão, é um celular, você comprou do dono e está com você e é seu e vai te oferecer o que você quer. Enquanto que quando a gente compra um serviço, a variabilidade, né, na prestação desse serviço é muito grande. Mesmo, digamos, dentro de um escritório, você vai, por exemplo, sei lá, falar com Baker McKenzie. Se você tá lá e você contrata o sócio X, o serviço vai ser prestado de uma maneira. Você tem diversas variáveis ali, né? Você tem, obviamente que tem procedures in place, né? Tem processos que são seguidos, né? Guidelines, enfim, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas, por exemplo, a personalidade do sócio às vezes varia, né? E aí você sabe que um sócio, de repente, vai ser mais amistoso do que o outro. Então, assim, são muitas variáveis e o diretório, eles ajudam a diminuir um pouco essas variabilidades e tornar a prestação do serviço, a contratação da prestação desse serviço mais tangível. Você sabe que o que você vai ganhar é um serviço de qualidade ali. E esse third party endorsement, né, que a gente chama esse reconhecimento de uma terceira parte idônea, é super importante nesse sentido. E aí, voltando, né, à questão do branding, é importante você se posicionar como um escritório que teve esse reconhecimento
como um advogado que tem esse reconhecimento. Porque não é só uma análise qualquer, né? De tipo, um pesquisador pegou e olhou lá o seu relatório e achou que você é muito bom. Não, tem feedback dos clientes. Então, assim, é palpável. A análise que os diretórios fazem, ela é muito válida. Ela realmente tem critério. Diversos pontos da análise, né? São diversos pontos que são analisados e são pontos valiosos, né? A experiência que o cliente teve com esse escritório, eles perguntam sobre a qualidade do serviço, eles analisam o tipo de trabalho que é feito e eles fazem essa comparação com os outros pares, né? Não é uma análise única baseada no que você está dizendo que você faz. É uma análise que é baseada no que você diz que você faz, no que os seus clientes dizem que você faz, no que os seus competidores dizem que você faz e também numa comparação cruzada, né? Entre todos os outros escritórios também. Então, assim, eu realmente acho que os diretórios têm um valor muito, muito grande em termos de assegurar contratadores, né? Buyers, compradores de serviços jurídicos de que eles estão fazendo a escolha certa. E isso reforça também a imagem da marca, né? De um escritório ou de um advogado como um prestador de serviço sério e de qualidade regular e tangível, né? Então, assim, acho que são esses os benefícios maiores. Tá bem, e um outro benefício que eu tô pensando aqui, que eventualmente pode acontecer, vê se faz sentido, Dani. Os rankings também ajudar na construção de um histórico de trabalhos entregues pelo escritório. Você acha que isso acaba acontecendo? Sim, com certeza. Agora, pensando nos benefícios externos, eu acho que os diretórios eles têm uma má reputação dentro dos escritórios, né? Especialmente dentro dos times de business development e marketing, que vem do fato de que, assim, é óbvio, o pessoal de marketing, né? O time de marketing de business development, eles tendem a ser muito atribulados, né? Tem muitas atribuições, tem muita coisa no prato, né? Muita coisa pra fazer. E realmente compilar uma submission demora. Assim, vamos ser honestos, né? Mas assim, acho que o grande benefício interno, né? Em termos de fazer uma submission, de ser ranqueado, é que ele te obriga a colocar processos nos seus devidos lugares. Então, assim, é você pensar que, ok, eu tenho que fazer essa submission, então eu preciso de contatos de clientes. Se eu sou um escritório que não tá com esses processos organizados, onde que eu vou achar esses contatos de clientes? Eu vou ter que pegar cada advogado no canto e falar, olha, eu preciso de 3, 4 contatos de cliente seu, qual o telefone, qual o e-mail. Se você não tiver um CRM, um sistema, né, de Client Relationship Management, tipo um HubSpot ou alguma coisa assim, né, um Clio, você vai penar para pegar esses contatos. E aí, por exemplo, se você não tem um Experience Tracking System também, se você não tá ali rastreando, né, e registrando todos os seus casos de destaque durante o ano, né, de uma forma disciplinada, fica complicado de você compilar uma submission. Você vai, por exemplo, se calha de ter um deadline perto de uma entrega importante do seu time jurídico, você com certeza vai atrasar essa submission. Então, assim, tendo esses processos já pré-estabelecidos, esses processos de análise de dados, de coleta e análise desses dados, isso é uma super vantagem. O diretório, ele vai te dar essa disciplina em termos de coleta de dados e de análise desses dados também. E isso também ajuda, por exemplo, para o escritório contar a sua própria história, né? Um exercício de narrativa também. É uma oportunidade, né, para criar esse exercício de narrativa, de você se olhar e falar o que esse meu departamento aqui faz melhor, aonde que eu sou bom. E isso é uma oportunidade de ouro, assim, eu acho, para os times e especialmente também para os advogados que às vezes deixam isso passar um pouco batido, assim, no que eu sou bom, o que eu quero vender aqui. E para além disso também, tem essa chance de que quando você coleta esses materiais, você, por exemplo, pode melhorar os seus pitches, né? Você pode melhorar as suas propostas. Então, indiretamente, os diretórios também acabam gerando negócios no sentido de que te forçam a olhar para si, criar essa narrativa, criar esses processos e você pode melhorar materiais de marketing como um todo com base nas submissions que você está fazendo. Então, você pode melhorar propostas, você pode melhorar o seu site, textos que estão no site, você pode, inclusive, até de repente ter ideias para posts em social media baseados no trabalho que você está fazendo ali na submission. E aí, um outro benefício também que agora me passou também pela cabeça que eu tinha esquecido de mencionar, é em termos de retenção e atração de talento. Como? Muitos advogados, e não só advogados, né? Até pessoal de business services, né? Tipo, pessoal de business development, e isso aconteceu comigo até recentemente. Eu tava com 2 propostas de trabalho, eu pensei, bom, pra onde que eu vou, né? E aí tinha um escritório que tava ranqueado em um monte já de áreas de prática, né? E tinha um outro escritório que era uma boutique, tava começando e tal. Super interessante o trabalho deles também. Mas eu pensei, poxa, eu acho que pro meu currículo, pra minha experiência, acho que vai ser melhor estar com esse escritório que tá mais estabelecido. E os rankings são atestados da qualidade e da solidez desse escritório. E aí foi, né, eu falei, acho que eu vou então pra esse outro que já tá mais sólido, acho que tem mais processos estabelecidos e tal. E acho que isso vai, especialmente pra galera do jurídico, o pessoal que é advogado mesmo, né,
né? Eu acho que é mais atraente você entrar numa banca ranqueada do que você entrar numa banca que não tem ranking nenhum. Então isso ajuda definitivamente a reter esses talentos, né, que já estão lá, atrair talentos novos, né? E um ranking, quando um escritório ganha um ranking, é sempre motivo de celebração, né? Assim, eu acho que a gente reclama de fazer submission, mas todo mundo adora ser ranqueado. Então, assim, dá um aumento na moral do pessoal, né? Assim, em geral, você tem um motivo pra celebrar, pra reconhecer que todo mundo envolvido fez um bom trabalho, tanto o jurídico quanto o pessoal do marketing. Então, assim, é um trabalho um pouco ingrato, né? No sentido de que é um trabalho cansativo, mas é um trabalho de longo prazo e é um trabalho que fica muito mais fácil se o escritório tiver a disciplina de coletar dados e colocar esses sistemas estabelecidos para cada coleta de dados e análise de informações e spreadsheets ou CRM systems ou o que for, né, que eles usarem. E Dani, você falou aqui do momento de celebração, que ele é importante, né, quando um escritório ou advogado é ranqueado. E aí a pergunta que eu tenho, né, é a seguinte: como que os escritórios podem utilizar de forma estratégica a sua colocação nos rankings, seja para melhorar a visibilidade da marca ou ainda a reputação no mercado? Como explorar isso, né? Sim, eu acho super importante aproveitar, né? Você fez todo esse trabalho de submission, de coleta do material, de falar com os sócios, de ter aprovação, e aí você conseguiu o ranking. E aí deixar de lado, eu acho que é desperdiçar uma oportunidade muito grande. Então, assim, você pode, por exemplo, fazer posts em social media, anunciando esse ranqueamento. Eu acho que é super importante colocar logo nos sites dos escritórios, né? Colocar logo e anunciar mesmo, colocar nas propostas, né? Anunciando também para os clientes que já estão no seu portfólio, né? Manda um e-mail falando, poxa, olha aqui, ó, muito obrigada por fazer parte do nosso sucesso, né? E fomos ranqueados. Então, assim, você tem 1000 possibilidades de outreach, de diversos estágios do seu funil, tanto pra galera que ainda tá ali bem fria, né? Em social media, você pode fazer posts, como pra galera que já tá mais quente, né? Pros compradores que já estão mais quentes, pros seus clientes de verdade, né? Que já estão ali, que viram os evangelizadores. E aí você pode fazer isso via social media, você pode fazer isso incluindo os seus reconhecimentos em propostas, você pode colocar os logos no seu site, você pode, por exemplo, colocar também no newsletter, né? Enfim, você tem diversas opções e eu acho que tem que sim anunciar, botar a notícia. Tô pensando em blow the trumpet, mas não. Gente, eu tô numa mistureba de português com inglês hoje que dá difícil. Você tem que anunciar, assim, aos 4 ventos, sabe? E celebrar, pra anunciar, porque eu acho que ajuda a atrair cliente. É uma maneira de fazer a marca circular. Tanto com o topo de funil, como o fundo, né, do funil também. Então, Tá, e agora eu vou trazer um outro lado dessa discussão, né, Dani, que também é bem presente no mercado, aqui, pelo menos aqui no Brasil, não sei aí na Inglaterra, mas quando normalmente um escritório ou advogado, ele é ranqueado, normalmente existe uma ansiedade do mercado em divulgar essa conquista rapidamente nas redes sociais, né? Eu vejo que tem uma disputa, né, entre às vezes até sócios do mesmo escritório em quem faz o post primeiro, né? E a pergunta que eu tenho é, essa pressa se justifica? Então, sim e não. Eu acho que é importante divulgar sim, e eu sempre recomendo, né, o que a gente faz, sempre eu trago isso para os escritórios com que eu trabalho, é a gente ter um planejamento pré-deadline, né? Eu acho que a gente tem que se planejar sabendo que, por exemplo, olha, o deadline tem o deadline da submission, né, mas tem também, obviamente, o da publicação, né, o release date. Então, você já se prepara, já deixa um rascunhozinho ali preparado, tipo, uma semana antes, mesmo se você não souber quem é que vai ser ranqueado, deixa ali já preparado para você poder soltar logo. Eu, sinceramente, prefiro, isso aí é uma questão que eu acho que é mais de estilo meu, eu prefiro deixar a poeira baixar um pouquinho e soltar depois. Mas eu entendo que tem outras correntes de pensamento que acham que precisa estar ali no buzz, que, né, enfim. Eu tendo a concordar com a sua visão, sabe, Dani? Porque eu vejo o seguinte, né, eu fico me colocando no lugar de um executivo jurídico. Imagina que a gente seja um executivo jurídico, uma executiva jurídica. E a gente, obviamente, vai estar conectado a diversos profissionais do direito, né? Diversos advogados e advogadas. Aí imagina quando sai um Chambers ou ainda uma análise editorial, e aí todo mundo quer publicar, e aí, obviamente, aquele executivo jurídico sai de um monte de advogado, vai ver um monte de post muito parecido. Sim. E aí, onde que eu acho que a informação, que ela é importante, acaba virando ruído. Sim. Então, eu particularmente acredito que ser um dos primeiros não vai ser estratégico, né? Concordo. Eu sei que tem que controlar um pouco o ego aí nessa história toda, que não é fácil. Não é. Mas a gente que trabalha com marketing, business development, a gente tem que pensar do ponto de vista estratégico, né? Sim, eu acho que vale a pena deixar a poeira assentar um pouquinho, porque é muita gente postando ao mesmo tempo. Eu entendo que tem gente que discorde, mas também não vou defender esse ponto de vista aqui. Vou falar do meu ponto de vista, que é o que eu acho que realmente vale a pena esperar um pouquinho. Se programar com antecedência, sim, claro, né? Sempre. Com certeza. Mas eu acho que
vale a pena deixar a poeira baixar um pouquinho para você poder se destacar. E aí, de repente, você faz um post com mais cuidado, coloca uma imagem bacana. De repente, você também vai conseguir ver o resultado dos outros escritórios com mais calma. De repente, bota uma tag para um colega, sabe? Acho que dá para você pensar numa ação mais calma e bem lapidada, se você esperar um pouquinho. E eu acho que isso aí também conecta um pouco com a maneira com que os escritórios enxergam os diretórios, né? Que é uma coisa muito reativa, normalmente. Tipo, olha, tem submission daqui a um mês, vambora. Ou não, a submission é daqui a uma semana, normalmente, né? Não é nem daqui a um mês. Se fosse daqui a um mês, tava bom. Mas não, é tipo, olha, tem deadline semana que vem, vamos correr, cadê? Pega o sócio, faz reunião 8 horas da noite, sabe? Aquela coisa de maluco, sócio lá meia-noite escrevendo submission, o departamento de marketing meia-noite mandando submission pro diretório. Então, assim, eu acho que muito da dor que os escritórios têm com relação aos diretórios é da falta de organização, assim, sendo bem sincera. Com certeza. E da falta de enxergar os diretórios como uma montanha, assim. Eu acho que a gente tem, né, a subida da montanha, que é quando a gente vai começar a pensar em organizar os dados de cliente, né? A gente vai pensar em coletar dado de todo mundo para colocar no CRM, a gente vai pensar em fazer um calendário de submissions com lembretes, digamos, olha, um lembrete 2 meses antes do deadline, tipicamente, um lembrete depois 1 mês, e assim, né, lembretes graduais, né, em relação aos deadlines. E nessa fase também a gente vai estar coletando sempre qualquer vitória, qualquer cliente novo. É o tipo de coisa assim, dentro das comunicações internas do escritório, por exemplo, você descobriu que tem um cliente novo que está entrando, já coloca numa lista, tem já uma pastinha no seu sistema, ou né, no CRM, ou onde for, não sei, né, cada escritório trabalha de um jeito, tenha sempre uma listinha que você vai alimentando com clientes novos que vão entrando, sempre uma listinha com os casos, por exemplo, teve uma vitória recente, você soltou um press release dessa vitória, já aproveita e já salva isso perto da sua submission para você saber, olha, teve essa vitória aqui importante, ou a gente está envolvido num caso regulatório que vai demorar um tempo, mas bota lá na listinha para você saber e se lembrar, porque a memória falha, né? E se a gente não se colocar essa disciplina, né, de coletar as informações durante o ano, ter um sistema, né, um Experience Tracking System in place, vai ser completamente caótico o negócio. Então, assim, isso é a preparação, a subida da montanha, né? A gente está subindo essa montanha com toda essa preparação, coleta de dados, aprovação de sócio. O cume da montanha é o deadline da submission. A gente mandou a submission. Aí depois a gente tem que descer essa montanha. A descida dessa montanha vai ser a gente começar a pensar em quais posts de social media a gente vai fazer, a gente começar a preparar um draft, né, um rascunho de um press release, a gente começar a pensar em como que a gente vai divulgar isso, e a gente começar a colocar aqueles lembretes de, olha, quando sair o deadline, a gente vai ter que atualizar o logo na nossa proposta. A gente vai ter que atualizar, botar a logo nova da Chambers, né, Ranked in Chambers, ou Ranked by Chambers, Band tal, whatever it is. A gente vai colocar na proposta, a gente vai atualizar a assinatura do e-mail, vai atualizar, então isso tudo vem depois, né, a gente vai com calma. Se a gente organizar a subida da montanha, né, o cume da montanha e a descida da montanha, a gente faz as coisas com tranquilidade. Mas não acontece sempre. Eu sei que eu tô falando do mundo ideal. E mesmo eu também, de vez em quando, não consigo estabelecer tudo 100%, porque a gente tá lidando com pessoas, e pessoas operam de maneiras diferentes e cada sócio é de um jeito, enfim, cada escritório é de um jeito. Às vezes tem departamentos que são maravilhosos de trabalhar com submission, super fácil, e outros departamentos que são mais difíceis, isso dentro de um escritório. Então, assim, tem variações dentro de escritórios, dentro de departamentos. Tô falando do mundo ideal. Mas é importante, né? Até pra gente poder dialogar com o mundo real, né? Sim. E Daniele, aproveitando aqui a discussão, né, que a gente está tendo sobre os rankings, algo que eu vejo também é que alguns rankings estão cada vez mais inclusivos, né? Ou seja, eles estão aumentando dia após dia o número de escritórios ou advogados que são reconhecidos, né? Você acha que esse tipo de estratégia que é praticada por alguns rankings, inclusive brasileiros, tende a banalizar a conquista de tais prêmios? Sim, assim, desculpa, só para clarificar, não sei se você estava falando inclusão no sentido de D&I ou de incluir um monte de gente. De incluir um monte de gente, eu acho que isso é importante explicar o termo, não é usar critérios de diversidade, equidade e inclusão, e sim de ser um ranking cada vez mais abrangente, cada vez mais gente entrar dentro do ranking. Sim. Eu lembro, na época que a Chambers começou a criar um monte de seção do Brasil, eu ainda estava na Chambers, e a gente sempre tinha essa discussão no sentido de que a Chambers, né, é um negócio, tem que ser lucrativo, obviamente. A maneira que eles têm de lucrar é vender perfil. O ranking é completamente idôneo, não tem nenhuma maneira
maneira de você na Chambers pagar para ser ranqueado, mas a Chambers é um negócio e precisa sobreviver, né? E precisa ter lucro. Então a gente sempre discutia como que a gente vai aumentar a lucratividade da empresa sem incluir todo mundo, sem qualquer um que mandar submission entrar, né? E aí a ideia da Chambers, que eu acho que eles fazem muito bem, eles criam rankings novos. Então assim, eles estão pensando em especializações novas que dê para incluir mais gente, mas não todo mundo. Assim, é o melhor do melhor daquele segmento. Eles vão segmentando, né? Por exemplo, agora tem o Guia do Rio de Janeiro, né? No Brasil. Então assim, o Rio de Janeiro acho que tem 3 subcategorias. Eu não lembro porque já tem tempo que eu não faço submission do Brasil. Eu me lembro que tinha o do Rio de Janeiro. Então assim, eles tentam expandir a segmentação deles de áreas de prática, né? Sem fazer um balaio gigante de incluir todo mundo. Eu acho que total perde o valor se você começar a incluir todos os escritórios, todos os advogados, quem mandar submission entra. Eu acho que perde o sentido, né? Assim, acho que com o diretório não dá pra ser todo mundo melhor, né? O diretório tá medindo os melhores de cada área de prática. Tem que ter um ponto e que tem uma linha de corte. Se todo mundo é o melhor, ninguém é bom, né? Assim. Com certeza. E Daniela, aproveitando que você é uma profissional hoje, né, que atua com business development, você acha que existe algum risco ou até desvantagem em um escritório focar excessivamente na conquista de posições em rankings jurídicos e negligenciar outros aspectos do desenvolvimento comercial da banca ou até do marketing do escritório? Sim, sim. Isso é um risco que eu acho que eu vejo bem claro para escritórios menores, né? Assim, eu acho que quando o escritório é pequeno, às vezes não tem uma função de marketing bem estruturada, fica muito a critério do sócio, né? E o sócio, ele vê o benefício do diretório muito rapidamente, assim. Ele pega uma submission, ele senta, ele preenche, ele manda, ele não vai ser ranqueado de imediato, mas ele sabe que tem que ele gramar uns 2, 3 anos mandando aquela submission, talvez ele vai conseguir aquele ranking, mas é uma coisa mais tangível, né? Ele senta, preenche e manda. Enquanto que determinadas outras iniciativas, né, de marketing vão precisar de um planejamento muito maior, estratégico. Vai ter que pensar, por exemplo, quais são os clientes que eu quero... Você vai fazer um webinário, por exemplo. Quais são os clientes que eu quero atrair, né? Potenciais clientes que eu quero atrair aqui para esse webinário, né? Tem todo um dever de casa que vai muito mais além da submission. A gente reclama que a submission é um trabalho complexo, que demora e tal, mas as outras iniciativas de marketing demoram muito mais. Você precisa ter um aprofundamento muito maior, né? E aí é que tá essa conexão, eu acho. A submission, ela vai, tipo, na superfície, né? É o creme do creme do creme do que o seu departamento faz, né? O creme é um resumo, né? Do que o seu departamento faz, do que o seu departamento vende, de quem são os seus especialistas, quem são os seus sócios. As outras iniciativas de marketing, elas estão indo lá no fundo, né? Elas vão segmentar, vão fazer persona, vão fazer ICP, vão criar evento, vão fazer client care, né? Vão fazer desenvolvimento de relacionamento com o cliente, cuidado com o cliente, nutrir esses relacionamentos com clientes, vai mapear a jornada de cliente. São coisas que são muito mais amplas e que demoram. E, né, acho que para um escritório que é pequeno, é um perigo focar só realmente em diretório, porque o diretório, na verdade, ele tá no final disso tudo, né? Uma vez que você tenha um plano de marketing bem estabelecido, comunicações bem estruturadas, naturalmente você vai atrair mais clientes e você vai conseguir ser ranqueado, você vai ser conhecido naturalmente. E você precisa ser conhecido e fazer um bom trabalho, já ter clientes bons e de renome para ser ranqueado. A ordem não é eu vou ser ranqueado e vou ganhar cliente, né? Eu vejo isso acontecer, sobretudo aqui no Brasil. E você mencionou, né, que às vezes isso é um equívoco que escritórios pequenos cometem. E muitos escritórios já me procuraram aqui na Javali, né, falando, olha, eu não investo nada em marketing, eu quero agora começar a ser ranqueado na Chambers e eu vou colocar os recursos financeiros que eu tenho, que muitas vezes não é muito, para ser ranqueado na Chambers. E aí o escritório não tem um site, inclusive não tem nem clareza de quem são os clientes que ele gostaria de chamar atenção, não produz conteúdo, né? Não tem relacionamento com a carteira atual de clientes, enfim. Você acha que isso é um equívoco? Sim, completamente. Eu acho que você está colocando a carroça na frente do boi, né? Ao contrário, né? Quando o escritório faz isso, ele está literalmente não, né? Porque ninguém tem carroça nem boi. Mas ele está invertendo a ordem. Mas é a analogia, né? A analogia vai perfeita ali, né? Eles vão colocar a carroça na frente do boi. Pegar, eu quero ser ranqueado, mas como que você vai ser ranqueado se você não tem clientes que têm um bom relacionamento com você, se você não tem uma reputação no mercado já? Eu me lembro da minha época, né, de ARPA e de Vidigal Marketing, né, e de consultoria solo também. Muitos escritórios vinham, né, até a mim, especialmente os menores, né, eu quero ser ranqueado. Muito também escritório novo, né? Às vezes escritório não necessariamente até pequeno, mas novo. Acabou de fazer o escritório,
escritório, sócios jovens, né? Eu acho que sócios jovens tendem a gostar muito dos rankings, com razão, porque eu acho que eles têm um business mindset mais amplo, né, do que a galera mais das antigas, né? E vinham muito pra mim falando, como pra você também, né? Falando, olha, eu quero ser ranqueado. Mas aí você vai olhar, o trabalho que eles têm tá começando ainda. Não é que o trabalho não é bom, é porque o trabalho ainda não tá bem estabelecido. Eu tenho certeza que todos esses advogados que vieram até mim um dia me pedindo pra ajudar eles a serem ranqueados e eu falei não, e que você também falou, né, nessa vez, foi simplesmente porque eles eram muito bons, mas foi simplesmente porque a reputação ainda não tava lá. A Chambers, a Legal 500, né, o diretório, o ranking, vem quando a reputação já tá estabelecida. É consequência, né, Dani? Exatamente. É consequência de outros trabalhos de marketing prévios, né? Exatamente. Trabalho de marketing que inclui principalmente relacionamento bom com o cliente. Porque todos esses diretórios que são respeitados, né, como a Chambers e Legal 500, eles dão muito peso para os comentários que os clientes fazem a respeito do escritório. Então você precisa nutrir essas relações muito bem. Você não pode, por exemplo, pegar uma lista de contatos de cliente e colocar qualquer um ali e achar que eles vão dizer que o trabalho foi muito bom e que você tá lindo e você vai ser ranqueado. Não é assim. Precisa, primeiro de tudo, ter prestado um serviço de excelência, ter certeza de que o cliente ficou satisfeito. Isso vem antes de qualquer diretório, antes de qualquer iniciativa de marketing, é a satisfação do cliente, é atender esse cliente bem, garantir o resultado que você prometeu. Fazer esse trabalho, né, de um bom serviço ao cliente, nutrir esse relacionamento depois, não é tipo, ok, eu bilei esse cliente, né, mandei esse invoice pro cliente 1 ano e meio atrás e tá largado lá. Não, pensar, ter a disciplina, né, de desenvolver client care systems, né, do tipo, olha, ok, todo mundo que eu fechei esse cliente aqui, sei lá, a cada 3 meses ou a cada 6 meses eu vou mandar um oi, vou mandar um artigo, de repente, de um jornal que eu li que lembrei dessa pessoa, vou chamar para um evento, né, enfim, as relações precisam ser nutridas, né, e isso vai gerar não só novos negócios, como novos rankings, né, também. Com certeza. E Dani, aproveitando que você também já esteve do outro lado, né, ou seja, você já trabalhou em um importante ranking jurídico, de que forma que você acredita que os critérios utilizados pelos rankings refletem as reais competências e qualidade dos escritórios e advogados ali listados? Essa é uma boa pergunta. Acho que tem muito debate nisso internamente nos escritórios. Tem demais. Porque o que acontece? As definições que os diretórios fazem de áreas de prática não necessariamente vão representar a organização interna de cada escritório. Porque cada escritório vai ter a sua subdivisão. Então, e a Chambers também vai ter, ou Legal 500, né? Eu fico falando Chambers porque eu trabalhei lá, então é o que sempre me vem na cabeça. Mas quando eu falo Chambers, inclui aí Legal 500 também, porque são realmente os 2 diretórios, né, mais famosos e idôneos, né, que a gente conhece. Então, por exemplo, eles precisam ter um sistema para poder definir, por exemplo, qual tipo de trabalho que eles vão incluir na área de projects, digamos, e qual tipo de trabalho que eles vão incluir na área de public law. Às vezes, acontece de um diretório ter essa definição de área de prática de uma forma e um escritório X, internamente, tem uma definição diferente. O que a Chambers está achando que é projects, o escritório trata internamente como public law. E aí tá feito armado o circo, né? Coitado do pessoal do marketing que vai ficar nesse vai e vem com Chambers, com um sócio, para explicar que ele é um advogado de public law, mas ele tem que mandar o trabalho na área de projects, porque a Chambers quer ver esse tipo de trabalho na área de projects. Então, assim, é simplesmente uma questão de sistematizar. Tem, eu não diria falhas, mas diferenças. E isso também varia de escritório para escritório. Não é dizer que um escritório X sabe como é que se divide as áreas de práticas e o outro não sabe. Eu acho que é uma questão de sistematização. Cada um se sistematiza de um jeito diferente, da maneira que funciona, e o que é importante para os escritórios entenderem é que eles precisam conversar com os pesquisadores ou olhar no site, se estiver disponível no site, normalmente tem, para tirar qualquer dúvida em relação a qual tipo de trabalho que vai mandar na submission para uma área de prática determinada e qual o sócio que vai entrar e qual o time que vai entrar em cada submission, para não desperdiçar a oportunidade. Porque se você manda um trabalho de uma área de prática errada, né, numa submission errada, que às vezes no seu entendimento era para estar ali, e sim, na prática do dia a dia era para estar ali, mas na definição do diretório não era para estar, você está desperdiçando um espaço precioso ali que você podia estar mandando uma informação adequada que o diretório quer ler, porque simplesmente você acha que você está certo e o diretório está errado. Então, assim, infelizmente, nesse caso do ranqueamento, o diretório é que toca a música, né? A gente tem que dançar conforme a música que o diretório está tocando. Por mais que você discorde, vai lá e manda. Entendeu? Não dá para debater. Muito bom. Dani, a gente está caminhando para o final aqui e queria trazer uma pergunta também que
que é muito debatida no mercado, que é a seguinte: como que um escritório mensura o retorno sobre investimento, né? Ou seja, o ROI, ao participar e ser reconhecido em um ranking jurídico? O mais básico de tudo é o ranking. Tá. Ter o ranking, ganhou o ranking, né? O ROI imediato. Mas fora isso, eu acho que alguns escritórios falham em track, né? Em identificar a fonte de onde veio esse cliente. Então, assim, como a gente já discutiu no início, né? Até é bom pra fazer esse loopzinho e fechar o círculo. É raro que um cliente vai dizer, olha, eu vim até vocês por causa da Chambers. Mas é importante você perguntar se essa foi uma fonte. Eu já vi cliente chegar até cliente meu por causa de diretório. É raro, mas acontece. Então, assim, esse é um ROI, né? Um ROI é o ranking em si, né? Tá. O segundo ROI seria atrair cliente diretamente, que é raro, mas acontece. E o resto, infelizmente, são coisas mais intangíveis, né? O que a gente falou de brand awareness. Você tem como medir brand awareness, claro, né? Mas aí são exercícios mais complexos, né? Que vão incluir outros elementos também. E além da questão de brand awareness, retenção de talento, né? Enfim, esse tipo de coisa que a gente discutiu no início. Eu acho que vale muito a pena investir. Eu acho que, por exemplo, iniciativas como compra de perfil, essas outras coisas, eu acho que a gente tem que pensar mais, né? Antes de investir. No sentido de, por exemplo, você tá pagando, né? Uma quantidade de dinheiro bem grande, especialmente os escritórios do Brasil, né? Com o câmbio, né? Que todos esses investimentos são em libras, né? Todos os diretórios estão aqui na Inglaterra. Então, pensar bem se vale a pena, porque eles têm que ganhar, né? Eles têm que lucrar. Então, eles vão vender perfil, eles vão vender patrocínio de evento, eles vão vender um guia X que você pode fazer de practice area específico. E isso aí você pode medir esse ROI de uma forma mais fácil, né? Digamos assim, você pode, por exemplo, pedir para Chambers o número de visitas no seu perfil. Você pode ver do número de visitas que vieram do link da Chambers, né? Do site da Chambers pro teu site. Você tem maneiras de medir esses aspectos, né? Essas métricas são mais mensuráveis quando a gente vai pela via do perfil pago. Pela via do ranqueamento em si, são um pouco mais intangíveis, né? Tirando quando alguém diz especificamente que veio pelo diretório, mas isso é raro. E aí volta pro início, assim. Acho que os benefícios, pra mim, um dos maiores benefícios é a disciplina que você tem que ter pra fazer uma submission boa. A disciplina de você se olhar, construir a sua narrativa e de você aproveitar a submission pra alimentar outras iniciativas de marketing, né? E fazer a necessidade de ter uma submission te alimentar e te motivar pra criar essas outras iniciativas de marketing no decorrer do ano. Muito bom, Daniela. Eu agradeço muito sua participação aqui, mais uma vez, Juridicast. Foi incrível essa discussão aqui. E já deixo o convite pra você voltar aí quando você puder, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Como sempre, adoro conversar contigo. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.